Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, penso que esse Evangelho nos ajuda a viver intensamente a Semana Santa. Primeiramente, porque o Evangelho nos mostra que diante do grande milagre que Jesus realizou, mediante a ressurreição de Lázaro, muitos acreditaram nele. Muitas pessoas, sabendo da morte de Lázaro, foram até a casa de Maria e de Marta para encontrar-se com Lázaro ressuscitado, ou como a teologia prefere chamar, reanimado, porque depois Lázaro voltou a morrer. Muitos acreditaram em Jesus. Penso que esse é o movimento do nosso coração para esta Semana Santa, acreditar em Jesus. E se já acreditamos, acreditar ainda mais. E se já acreditamos bastante, acreditar mais ainda, porque só a fé nos faz subsistir, só a fé faz a gente se sustentar diante das provações, diante das dificuldades da vida. Então, o primeiro movimento que devemos viver intensamente essa Semana Santa, muito mais esta, onde nós teremos que vivenciá-la, teremos que vivê-la em nossas casas, exige de nós a fé. Recebi hoje, algumas pessoas mandaram no meu WhatsApp a foto do seu ramo, o ramo na porta, o ramo no portão, a pessoa segurando o ramo. Isso é um gesto muito bonito. Nós estamos pedindo isso às pessoas, que nesse domingo e depois, sucessivamente, cada dia desta Semana Santa, as pessoas façam uso de algum símbolo. É a expressão da fé. Claro que a nossa fé em Jesus não precisa de ramo, mas a nossa fé se externaliza, a nossa fé é demonstrada através dos nossos símbolos. Por isso, coloque um ramo na sua casa. Por isso que cada vez que você participar da missa, acenda uma vela. É a expressão da nossa fé. Os símbolos nos ajudam a perceber que nós estamos num momento diferente da correria da vida, quando nós, por exemplo, participamos dessa missa através aí das redes sociais. O segundo movimento que nos fala o Evangelho é aquela atitude de Jesus tão significativa. Quando Jesus se retira para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Nós já estamos, no certo sentido, pela força da lei, vivendo a nossa quarentena, nós estamos retirados da correria do dia a dia. Mas penso que não basta isso. Retirar-se no sentido do Evangelho é uma atitude interior, é uma atitude do coração. Quando nós nos retiramos para um lugar à parte, para viver bem a Semana Santa, para rezar melhor, para participar melhor da missa. Por isso, se você vai se conectar com a igreja, através da Santa Missa, por meio da Santa Missa, não ligue o seu celular simplesmente por ligar. É importante que você, inclusive, mude a sua roupa. É importante que você faça algum movimento exterior que traduza a sua participação nesta missa. Porque seria muito mais fácil, muito mais cômodo a gente só se conectar, acionar o celular e a gente já está participando da missa. Não. Seria muito importante a gente, inclusive, criar um ambiente dentro da própria casa e, inclusive, mudar a roupa, porque nós estaremos participando da Santa Missa, mesmo estando dentro de nossas casas. Esses gestos exteriores
nos ajudam a viver a realidade interior da Semana Santa, aquilo que Jesus mesmo assim o fez, diante daquele clima pesado, diante das ameaças, diante daquela situação em que as autoridades de Israel decidem matar Jesus. Então Jesus se refugia, sai de Jerusalém, se aproxima do deserto para ali ficar com os seus discípulos. Nesse tempo, é preciso a gente ficar conosco primeiramente. Ficar em casa, mas ficar conosco. Ficar conosco é encontrar com a nossa própria alma, é encontrar-se com a nossa própria fonte, é encontrar-se conosco mesmo, é a gente ser capaz de se retirar para elevar o nosso coração até Deus. E o terceiro movimento que nos fala aqui o Evangelho é a gente dar-se conta do sentido que é a Semana Santa. Porque a Semana Santa, feita de ritos, feita de rituais, feita de celebrações, e esse ano, de um modo muito mais peculiar, é preciso a gente prestar muita atenção naquilo que o Evangelho está dizendo a nós. Caifás não falou isso por si mesmo. Ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação, porque ele dizia: convém que um só morra por causa do povo. Esta profecia nos coloca diante daquilo que nós vamos celebrar. Alguém que morreu por todos nós. Alguém que assumiu os nossos pecados mediante a sua cruz, mediante a sua morte. Então é preciso a gente interiorizar-se, interiorizar a respeito do significado da paixão de Jesus, de sua morte e de sua ressurreição. E uma das formas da gente interiorizar, uma das formas da gente tomar consciência acerca daquilo que nós vamos celebrar, é a gente ler o Evangelho da Paixão. O Evangelho da Paixão está nos 4 evangelistas. A igreja vai ler. Existe apenas 2 momentos no ano litúrgico em que a igreja lê o Evangelho da Paixão. Domingo de Ramos, e outro, a sexta-feira da Paixão. No domingo de Ramos, é um ciclo de 3 anos, a igreja vai ler um ano Mateus, Marcos ou Lucas, e assim sucessivamente a cada 3 anos. E toda a sexta-feira da Paixão, a igreja lê o Evangelho de João, relatando os últimos acontecimentos da morte de Jesus. Por que a igreja faz isso? Porque o Evangelho da Paixão de Jesus, que nos narra a sua condenação, que nos narra a sua morte, é o coração de toda a Bíblia. Os evangelhos nascem da narrativa da paixão. O coração do evangelho não é o que vem antes, é o que vem agora. É o que está no final que dá início a tudo que vem depois. Ou tudo que vem antes, na verdade. Então, o coração dos evangelhos é a narrativa da paixão de Jesus, que morreu por nossos pecados, que ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então, uma forma muito concreta da gente viver bem a Semana Santa, interiorizar, tomar consciência, participar, mesmo estando em nossas casas. E eu diria, muitas vezes é mais fácil a gente viver melhor a Semana Santa dentro de nossas casas do que a gente vir simplesmente para cumprir o rito. E penso que esse tempo desta pandemia nos faz perceber que é preciso mudar de vida, que é preciso se converter, que é preciso voltar àquelas origens fundantes da nossa fé, que muitas vezes a gente perdeu no meio do caminho, na correria da vida. Então eu faço para você esses 3 convites. Primeiro,
Professe a sua fé em Jesus. Renove a sua fé em Jesus. Segundo, se retire. Vai participar da missa, faça de maneira interior, retirada da correria da vida, da agitação da casa. Escolhe um lugar, monte um oratório, coloque ali o seu celular para participar da missa, ou ligue ali o seu computador, de uma forma que a gente possa se retirar para ficar com Jesus. E o terceiro, leia o Evangelho da Paixão. Se puder, leia a cada dia, começando amanhã, um dos Evangelhos. Domingo você lê um relato da Paixão, você pode pegar de Mateus, na segunda você pega de Marcos, na terça-feira você pode pegar aí o de Lucas. Deu para entender? Na quarta, aí você vai retomando a cada dia, lendo cada dia um desses relatos dos evangelhos. É uma forma de você interiorizar esse acontecimento. Que Deus te abençoe.